Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste, entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios?
Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Mamãe está indo! Por favor! Por favor! Quente!
A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Sobre esse tema com você. Um bote salva-vidas ou um barco de prazeres? O que é a igreja para você? Um bote salva-vidas ou um barco de prazeres? As pessoas estão morrendo. As pessoas estão no fundo do poço. As pessoas estão destruídas. Jesus, Ele deu a si mesmo, por mim, por você e por todos os outros que estão lá fora. Deus deu o melhor que Ele tinha. Você que é mãe, que é pai, você sabe que é um filho. Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu único filho. Pensando no perdido, pensando naquela pessoa lá de fora. Se a gente consegue vir para a igreja, sabe, destituído de sentimento em relação aos que ficam, na verdade nós não vivemos todo o Evangelho. Na verdade nós não vivemos toda a palavra. E se nós não vivemos toda a palavra, também os benefícios de toda a palavra não recairão sobre as nossas vidas. Nós não vamos atingir os níveis e os lugares que o Senhor tem. Aquilo que o Filho dele veio fazer por nós e através de nós, não vai ser 100% realidade, porque nós, muitas vezes, preferimos transformar a igreja em um barco de prazeres. Se nós esperamos em Cristo, apenas nessa vida, disse Paulo falando para uma igreja, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você, quando olha para Cristo, a única pessoa que você consegue enxergar é a si mesmo, você é uma pessoa altamente miserável. Você é uma pessoa altamente egoísta. Se você vive uma semana inteira sem qualquer perspectiva de que outro seja salvo, de que outro seja alcançado, de que outra pessoa descubra o poder do Evangelho, de que outra pessoa descubra o que o sangue de Jesus pode fazer por ela, pela casa dela, você é uma pessoa muito, muito egoísta, ainda que no campo da inconsciência. Mas esta é a grande realidade. Essa é a grande verdade. O nosso propósito precisa ser claro. Jesus, ele diz em Mateus 16, 18, ele diz, olha Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O que é o inferno? O inferno foi preparado, diz a Bíblia, para o diabo e os anjos dele. O inferno não foi preparado para homens, o inferno não foi preparado para a humanidade, mas Satanás tem agarrado as pessoas e feito da vida delas um inferno em vida. Em vida. Famílias inteiras vivendo um inferno em vida. E aí Jesus, ele está dizendo assim, eu edifico, eu construo a minha igreja. E ele está dizendo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte,
onde estiver a porta do inferno, atrás dela tem pessoas infernizadas, e a minha igreja tem que ir nessa porta infernal, e tem de dar de ímpeto contra essa porta, e essa porta vai ter que se abrir, para que as pessoas infernizadas, para que as pessoas infelizes, amarguradas, destruídas, sejam livres, sejam completamente livres. Esse é o objetivo, é isso que Jesus está declarando, que a igreja dele tem que fazer. Quem é a igreja dele? A igreja não são essas 4 paredes, a igreja não são as milhares de paredes, os milhares de imóveis, milhares e milhares de imóveis no nosso país e ao redor do mundo. Isso não é a igreja. Essas paredes não têm o poder de mudar a vida de ninguém, de transformar a vida e a história de ninguém. A igreja que prevalece contra as portas do inferno é você que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a igreja. E Jesus está dizendo que você, como igreja, você tem o poder de combater as portas do inferno. Por mais fortes que elas sejam, por mais resistentes que elas sejam, quem disse é aquele que não mente, é aquele que falou, está falado. Ele diz, pode combater, porque as portas do inferno não vão resistir à minha igreja. Há esse poder em mim, há esse poder em você. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito. É mais do que vir aqui uma vez na semana. Se a nossa vida cristã se resume nisso, meu Deus do céu, o mundo está perdido. Se a sua vida cristã é uma vez na semana isso aqui, as pessoas que dependem de uma palavra sua estão perdidas, estão arruinadas. Precisamos ter um propósito claro. A igreja bate contra as portas do inferno para arrancar as pessoas de lá, enquanto há tempo, porque só tem tempo enquanto elas ainda estão vivas. Mesmo que não estejam vivendo, só estão vivas, porque isso não é vida. Mas enquanto elas estão respirando, tem esperança de tirá-las, porque a sentença de morte eterna é quando elas param de respirar aqui nessa terra. Se param de respirar aqui, sem Jesus, voltam a respirar no inferno, na eternidade, junto com Satanás. Então precisamos assumir o nosso lugar. O vídeo, ora visto, ele mostra 2 navios, um sofre um acidente, 76 pessoas são lançadas ao mar, temperatura abaixo de 0, poucos minutos as pessoas morrem de hipotermia, de frio. Vimos pessoas afundando, morrendo afogadas. Mas tinha um navio. Qual era o nome do navio? Do outro? Corpus Christi. Sabe o que significa Corpus Christi? O corpo de Cristo. A igreja. O outro navio é o corpo de Cristo. Gente engomada, gente vestida de terno, as melhores roupas para irem para o culto. É o Corpus Christi, mas que não sabia bem o seu propósito, que não estava alinhado com o seu propósito. Dentro do navio Corpus Christi é muito confortável, por isso é tão difícil sair desse ambiente. Eu vou ficar aqui no meu conforto, afinal, o Senhor me resgatou, sabe? Eu vivia na lama, sabe? A minha vida era uma desgraça. Eu estava perdido, eu estava destruído. Então eu vou ficar quietinho aqui no Corpus Christi, porque eu quero isso só para mim. De verdade, eu não estou tão interessado que outro seja resgatado como eu fui. De verdade, eu não estou tão interessado que outra família seja mudada como a minha foi. Eu não estou tão interessado nisso. Temos tanta comunhão no Corpus Christi que é difícil abrir espaço para os de fora, sonhar com os de fora. Então nós vamos fazer só o churrasco do nosso grupinho, vamos fazer só o encontro do nosso grupinho, sabe? Porque é tão confortável, porque é tanta comunhão, porque a gente é tão amoroso, que nós vamos ficar amando só os nossos grupos, e não vamos amar os de fora. Não tem espaço para o perdido,
Não tem um espaço para quem está na lama. Não tem um espaço para quem está nas garras de Satanás. Não tem espaço. Porque nós somos o Corpus Christi. Nós somos o corpo de Cristo. Qual o seu pensamento sobre os perdidos? O que você pensa sobre? O dono daquele navio, ele diz: eu não vou me arriscar por causa de traficantes. Qual o seu pensamento sobre os perdidos? Eu não vou arriscar nada por quem se meteu em confusão. Eu não vou arriscar nada pelo casamento destruído do meu amigo, da minha amiga. Eu não vou fazer nada pelas pessoas prostituídas, corrompidas. Eu não vou fazer nada pelos viciados em bebidas, em drogas, em fumo, em sexo. Qual o seu pensamento sobre os perdidos? Realmente você vai continuar só vindo para o culto, sabe? Só a sua vidinha, sabe? Jesus morreu só por você. Aqui no navio está bem seguro, gostoso e festivo, né? Poxa, tão legal nós nos encontrarmos aqui a cada domingo. E é necessário isso. O problema não está no nosso encontro. O problema está em não sonhar com outros tendo esse encontro também. O problema está em não sonharmos, em não chorarmos para que outros vivam aquilo que nós estamos vivendo. Eu tive tanta percepção da presença de Deus. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa. Eu disse: você está assistindo o culto? Eu estou tendo uma percepção tão grande da presença de Deus. Eu quero que mais alguém sinta o que eu estou sentindo. Eu quero que mais alguém seja tocado como eu estou sendo tocado. Não tem problema, o nosso ajuntamento ele é bíblico. Mas o que tem problema é a nossa indiferença. É quando você consegue vir meses a fio, sem se importar com quem não vem. Porque você não lança um convite, porque você não dá um telefonema, porque você não manda uma mensagem, porque você não abre a boca, você não fala nada. E as pessoas estão no mar da vida, em meio à tempestade, em meio ao vendaval, sendo destruídas, sendo levadas para o abismo. Mas nós estamos tão seguros aqui. É tão gostoso ser crente. Ai, é tão gostoso, que culto maravilhoso. Ai, que louvor poderoso. Ah, que palavra legal, é tão gostoso. Por que eu não quero compartilhar isso? Porque o meu coração não queima por isso? Porque há tanto tempo eu não choro por o perdido. Jesus chorou por uma cidade inteira. Jesus sabe o que é inferno. Ele foi no inferno. Ele sabe o que é. Ele chorou por Jerusalém. Ele chorou por mim. Ele chorou por você. Precisamos que a nossa história seja mudada mais uma vez. Precisamos que a nossa mentalidade seja mudada mais uma vez. Precisamos deixar de ser tão egoístas para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E a nossa vida vai ser, sem dúvida alguma, muito melhor do que do jeito que nós estamos tentando. Muito melhor. Sem dúvida alguma. As pessoas lá fora gemendo, sofrendo. Elas estão morrendo, estão desesperadas. Crianças gritando por suas mães, por seus pais. Há um comando. Há uma ordem para mim e para você como igreja. Você precisa descer o bote salva-vidas. Esse é o comando. Vocês têm gente suficiente. Vocês têm gente suficiente para salvar essas pessoas. O que aquele comandante diz: vocês são a única esperança de salvação dessas pessoas. Não tem outro navio tão perto como vocês. Não tem outra pessoa mais próxima daquela lá, do seu colega de trabalho, que você. É você que está tão perto. De segunda a sexta, de segunda a sábado. Não dá tempo de outro chegar.
É você que precisa se abrir. É você que precisa amar essa pessoa de verdade, ao ponto de convidá-la, a ponto de dizer para ela que há esperança, a ponto de fazer uma oração para que ela receba uma cura, para que uma porta seja aberta, para que ela receba uma libertação. É você que precisa ser esse bote salva-vidas. Nós temos toda a estrutura de salvação. Só que estamos fazendo muito pouco. Temos cadeiras, temos ar-condicionado, temos iluminação maravilhosa, temos som incrível, um dos melhores dessa cidade. Temos um ministério de louvor que está cantando de maneira linda. Nós temos toda a estrutura, só precisamos salvar as pessoas. Temos toda a estrutura, só precisamos salvar as pessoas. Eles tinham o melhor navio, mas não estavam interessados. É um grupo. Eles tinham mais de 60%, só 10% foram lá salvar os perdidos. Será que essa não é a nossa história? Será que não temos um grupo muito resumido, muito pequeno de gente que de verdade está querendo que o outro seja salvo? De verdade está querendo que o outro seja liberto, seja curado, seja transformado. Temos toda a estrutura. Você tem estrutura. Você tem a sua empresa, você tem o seu escritório, você tem a sua gerência, você tem o seu carro de aplicativo. Você precisa salvar essas pessoas que o Senhor está colocando ao seu lado. Você tem seu próprio negócio, você não consegue fechar ele uma hora mais cedo para estar em uma reunião. E talvez você olhe para a vida da gente e às vezes você fica assim, nossa, a vida do pastor é tão bacana, né? Mas sabe quando eu não tinha salário fixo? Se eu trabalhasse, ganhava. Se não trabalhava, não tinha R$1. Eu viajava vendendo, e quando dava na sexta-feira, na hora do almoço, eu encerrava. Eu não encerrava 1 hora mais cedo, eu encerrava 5, 6 horas mais cedo. Porque eu queria estar no culto à noite, na sexta-feira. Eu assumia a responsabilidade de um culto, eu não era pastor. Você tem sua empresa, por que você não combina com as pessoas da sua empresa? Por que você não chama eles e diz assim, se a gente sair aqui 2 horas mais cedo, você vai na minha célula? Eu vi um vídeo de um pastor chegando num ponto de prostituição e falando para a prostituta, quanto é a sua hora? Eu vou pagar para você ir no culto com a gente? Mas você não tem coragem de fechar nem para você mesmo. Deus te deu o negócio, é seu, Ele colocou na sua mão. Você poderia fazer dele um instrumento de bênção. Você poderia ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor te deu um carro. E Ele coloca as pessoas dentro desse carro. O que você está falando com elas? E as pessoas te pagam, elas estão te pagando para você falar com elas o que elas precisam ouvir. E você leva a pessoa de um ponto da cidade a outro sem falar nada, sem fazer um convite, sem pedir a Deus uma palavra, sem lançar uma profecia. É o Corpus Christi, está gostoso, só com a gente, vamos ficar só nós mesmos. Fora aqueles que dizem assim, eu não gosto de igreja grande. Já ouviu isso? Eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena. Vai para o inferno, miserável. Vai você para o inferno. Deixa os outros virem para Jesus. Porque Deus amou o mundo. Ele não amou só você. Ele não amou a sua igreja, a sua igrejinha, a sua plaquinha. Não. Ele amou o mundo. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Paulo diz, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Paulo disse isso ao pastor Timóteo.
Aí você está satisfeito com a igreja pequena? Eu não estou satisfeito com a igreja pequena. Está sendo filmado. Nós seremos uma das maiores igrejas dessa cidade. Não é por nós, é pelos perdidos, é para a glória do Senhor. É para cumprir o propósito de Jesus Cristo, que deu a vida dele para isso. Para que o perdido seja achado, para que o perdido seja alcançado. Então pegue o que Deus te deu e transforme isso em bênção. Faça da sua empresa uma bênção. Deus te colocou no lugar de gerência, você tem voz. Tira 2 minutos, leia um versículo, faça uma oração, lança uma palavra profética, convide as pessoas, faça o que Deus te colocou para fazer. Ele está te dando salário para você fazer isso. Precisamos de toda a ajuda a bordo, é o que eles dizem. Você entrou nesse barco salva-vida? Você recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Então agora, você é um salvador. Agora você é uma salvadora, você é um salva-vidas, uma salva-vidas. As pessoas estão partindo para a eternidade sem Jesus. E quando elas partem para a eternidade sem Jesus, elas vão viver eternamente com o diabo. E a Bíblia diz que lá no inferno há choro e ranger de dentes. A Bíblia diz que o bicho lá não morre, o verme não morre. E as pessoas são atormentadas. Quando elas partem aqui sem Jesus para a eternidade, elas vão viver eternamente com Satanás. E quem pode fazer alguma coisa somos nós, porque Jesus já fez o que ele tinha de fazer. Ele já deu a própria vida. Ele já fez. E aí ele diz: agora vão vocês e façam discípulos de todas as nações. Onde você estiver, faça discípulo. Use toda a oportunidade. O esposo da tia da Ivne, nós estávamos lá em Orlando, e eu quis ir lá na Lagoinha. Tem o culto em inglês, tem o culto em português. Aquele homem colocou o pé, depois de décadas e décadas, aqui, numa igreja evangélica, aqui, mas um culto em português. Ele fala inglês. Então, o que eu escolhi? Qual culto que eu escolhi ir? Eu escolhi ir no culto inglês. Porque para ele entender a palavra, para ele entender o que estava sendo cantado, é a oportunidade. E eu sei que o Senhor me deu graça para proporcionar aquilo para aquele homem. Nos últimos 30 anos da vida dele, no mínimo, ele não fez isso. É usar todas as oportunidades. O Marco entrou aqui para comprar um ônibus. Foi chamado para o gabinete. Um rapaz entrou aqui para consertar ar-condicionado, está jogando futebol conosco, vez por outra vai na célula, já vem no culto. É usar as oportunidades. Agora você tem contato com as pessoas de fora muito mais que eu. Eu tenho contato com as pessoas de dentro, mas você tem contato com as pessoas de fora. O dia inteiro. O que você está fazendo com isso? Você é a esperança. Nós não podemos ser indiferentes e, sobretudo, desobedientes. Você precisa servir. Jesus não vai te obrigar. Ele te dá o direito de desobedecer. Ele te dá o direito e a condição de ser indiferente. De fazer vistas grossas. Está tudo bem, eu estou salvo. Eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha filha, eu oro pela minha casa. Olha, nós estamos salvos, estamos todo mundo aqui nesse barco, está tão gostoso. Nossa, que festa, que virada de ano. Nossa, que comida boa. Estamos todos muito confortáveis. Muito confortáveis. Você precisa servir. Você deveria servir. Você precisa estar em uma célula. Você deveria abrir sua casa para receber uma célula.
Você deveria convidar, empurrar, trazer as pessoas para o culto, levá-las para a célula. Você deveria fazer tudo o possível para que alguém recebesse Jesus através da sua vida. Todo o possível para que alguém falasse assim: ele me trouxe, ela me trouxe, ela pregou para mim, ela orou por mim, ela me acompanhou, ele me ligou, ele foi lá em casa. Ninguém foi, ele foi. Ninguém foi, esse casal me visitou, eu me senti amado, eu me senti amada. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu encontrei Jesus. Você deveria fazer isso. Que o Senhor nos dê compaixão. Mateus 9,36, coloca esse texto aí para nós. O Senhor nos dê compaixão. Que a gente olhe para as pessoas, eles estão infelizes. Nós temos pessoas aqui na igreja, falando: pastor, trabalhava em lugar de gente endinheirada, muito dinheiro, muito. Chegava lá, numa segunda-feira, como amanhã, estava lá, cheio de gente endinheirada, bêbada, caída no chão, vomitada, cheia de fezes, das festas de final de semana, de droga, de bebida, de ruína, de destruição. Aí você olha e você não anuncia Jesus, porque essa pessoa está cheia de dinheiro, ela está na merda. Você passou seu final de semana limpo. Essa pessoa está literalmente na merda, suja, nas próprias fezes, sem domínio de si. E você não vai falar para ela. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Que o Senhor nos dê esse coração de Jesus. Esse coração que tem compaixão, que vê para além do dinheiro, que vê para além dos filtros do Instagram. É tudo lindo no Instagram. O Senhor nos dê compaixão, que a gente veja para além disso aí. Para além da hipocrisia, para além da mentira, do sorriso falso, forjado, fabricado. Nós tenhamos compaixão, entendimento, sintamos a angústia das pessoas, o sofrimento das famílias, o aperto do coração do Pai. Que aceitemos nosso lugar de trabalhadores. Versículo 37 e 38. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante. Esse ano é de quê, gente? Ele diz: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Talvez tenhamos muitos membros, poucos trabalhadores. Pouca gente disposta, pouca gente que ama a Deus de verdade, a ponto de abrir mão do seu conforto, a ponto de abrir mão do seu tempo, a ponto de abrir mão do seu recurso, a ponto de suar por alguém, de se entregar por alguém. Ele está dizendo: tem uma grande colheita, mas os trabalhadores são poucos. A colheita, o campo está pronto para ser colhido há 2000 anos atrás. O campo está pronto para ser colhido desde que Jesus se entregou na cruz por mim e por você, para que a nossa história tenha sido mudada. Os campos estão brancos, disse Jesus. Os campos estão brancos. Para a grande colheita precisamos de trabalhadores. Nós estamos esperando o ano da colheita, mas para a grande colheita precisamos de trabalhadores. Você está aí? Você está aí?
Então você tem que sair desse mundinho miserável seu. Você tem que parar de ficar lambendo essa feridinha sua. Você tem que sair desse círculo podre, que não te deixa romper, porque você só olha para o seu umbigo. Você acha que a vida se resume em você. Você precisa ter um olhar para fora. Você precisa ver os de fora. Você precisa amar os de fora. Talvez você não consegue nenhuma célula por amor ao outro. Não é fazer nada, é só ir. Eu vou porque a minha presença abençoa o outro. Porque o Senhor nos deu uma palavra. A sua presença por si só. A sua presença por si só. Aí você não consegue fazer nem isso. O que você tem que fazer? Só chegar lá e ficar sentado, calado. Só isso. A sua presença por si só abençoa. Mas nem isso você não consegue fazer. Não, é porque eu estou com problema. Não é por isso, não é por aquilo. Sabe? Meu Deus do céu, realmente você recebeu Jesus? Realmente você reconhece que Jesus deu a vida dele? Que ele derramou todo o sangue? Quando perfuraram com a lança, não tinha mais sangue, só tinha água. Você crê nisso mesmo? Então por que uma entrega tão pouca? Se eu acredito que alguém se entregou tanto, por que eu me entrego tão pouco? Para a grande colheita precisamos de trabalhadores. Precisamos de pessoas dizendo, eis-me aqui. Você está aí, querido? Você está aí, meu irmão? Precisamos de pessoas dizendo, eis-me aqui. Precisamos de pessoas dizendo, eu vou liderar, eu vou ajudar meus líderes. Conte comigo. Precisamos de pessoas dizendo, esse é o ano da colheita. Meu familiar vai ser salvo, meus amigos serão salvos, minha vizinhança será salva, essa cidade será impactada. Jesus não mente, ele diz que os campos estão brancos. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo, entenda quem é você. Entenda quem é você. Orai ao Senhor da Seara e pedi que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. Quem é você? Você foi salvo? Você foi salvo? Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus, meu irmão? Ah, que tristeza receber Jesus. Você recebeu Jesus, querido? Jesus te salvou, Jesus te libertou. Sabe, eu senti vontade, quando estava cantando um hino de libertação aqui, eu gritei, eu pulei, eu dancei, sabe por quê? Eu me lembrei de quando eu era preso. Eu me lembrei de quando eu estava amarrado por Satanás. Então eu senti vontade de correr aqui como um louco, porque Jesus me libertou. Ele me tirou das garras da imoralidade, da perversão, da miséria. Ele me libertou. Deixa eu te falar, você foi salvo? Então dê um aplauso, dê um grito, dê um assobio. Entenda quem é você. Cada crente é um ministro. Cada crente é um ministro. Fala para quem está do seu lado, você é um ministro. De criança a adolescente, a jovem, todo mundo é um ministro. Cada crente é um ministro, entenda quem é você. Cada escritório, cada ponto de ônibus, cada supermercado, cada loja, cada local de trabalho, seu carro de aplicativo é um campo missionário. Onde você estiver, é um campo missionário. Peça a Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. Jesus está lá na beira do poço, chega a mulher samaritana. Ali virou um campo missionário. Ele está passando na coletoria, ali virou um campo missionário. Ele chega na beira da praia, tem uns pescadores chegando frustrados.
não tinha dinheiro para pagar a conta, não tinha dinheiro para levar comida para casa, não pegaram nada. Ali virou um campo missionário. Onde você estiver, querido, é um campo missionário. É uma oportunidade de dizer: Jesus vive, Jesus mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua também. Cada lugar é um campo missionário. Cada lugar. Você é um ministro. Cada ambiente é um campo missionário. E cada casa pode se tornar uma pequena igreja, através de uma célula. E cada vida é uma oportunidade de salvação. Fique de pé. Eu quero chamar os diáconos aqui à frente. Pega o óleo. Você que está se sentindo chamado, você que o seu coração ardeu, talvez não. É porque é só o sobrenatural de Deus que pode fazer isso. Talvez você não sentiu nada. Mas nós queremos ungir você. Nós queremos declarar o sobrenatural de Deus sobre você, que está disposto a queimar. Joga essas lâmpadas, essas luzes aqui, para o alto. Essas de baixo aqui. Eu quero convidar você que está disposto a queimar. Você que está disposto como o profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta, mas estava ali na monotonia. Um profeta, mas já tinha virado um falador de palavrão, até que ele tem uma visão. E talvez você teve uma visão nessa noite. Não de um vídeo, mas do Espírito de Deus, dizendo: eu quero te levar para outros níveis. Sabe quem criou esse vídeo? É a equipe do Reinhard Bonk. Ele já partiu. Eu estive em uma cruzada dele em Belo Horizonte. Eu vi as pessoas levantarem da cadeira de roda. Eu vi um vídeo. Um homem morreu na África. E a esposa disse: não enterra. Não enterra. E ela pegou o defunto. Ela ouviu que o Reinhard Bonk ia estar numa cidade próxima. Ela pegou o defunto e levou. E colocou lá perto. E aquele homem ressuscitou. Mas o Reinhard Bonk, ele era apaixonado por almas. Eu estou desesperado por almas. Eu estou desesperado por ver as pessoas alcançadas. Eu celebro quando chega um Rubens, quando chega uma Fernanda. Eu celebro quando chega um Sidney, que hoje está lá nos Estados Unidos, talvez está nos assistindo, que foi batizado, que teve um encontro com Jesus, que se sentiu amado. Eu celebro quando chega você. Mas tem tanta gente. Tem tanta gente. Tem tanta gente. Eles estão assim, sabe, bem vestidos, em bons restaurantes, com carros maravilhosos, mas a vida deles é uma desgraça. A vida deles é uma ruína. Sabe o Reinhard Bonk, ele contou que chegou o dia lá dele pagar o aluguel. Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel do escritório dele, na África do Sul, se não me engano. E ele orou a Deus: é o dia de pagar o aluguel. Eu não tenho dinheiro, Senhor, para pagar o aluguel aqui do escritório de missões. E ele saiu para a rua com o coração abatido. E ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor, o Senhor o chamou pelo nome. O Senhor disse: Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, um alemão, foi lá para a África. Reinhard Bonk, você quer $1 milhão? Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, que era talvez $1.000, $2.000. Você quer $1 milhão? Reinhard Bonk. Ele disse: não, Senhor, eu não quero $1 milhão.
Mas eu quero 1 milhão de almas. Me dá 1 milhão de almas. Senhor. Eu não quero dinheiro, Senhor. Não quero casa. O propósito não é esse. Eu quero que o perdido te encontre. Eu quero que o perdido te ame. Eu quero que as famílias sejam salvas. Eu quero que o teu Espírito nos envolva e faça de nós uma trombeta que anuncia o Senhor. Nós queremos te irradiar. Nós queremos irradiar cura. Nós queremos irradiar cura. Nós queremos irradiar vida. Não é dinheiro. O propósito não é esse. O Senhor diz que as outras coisas serão acrescentadas. Nós queremos liberar saúde. Eu libero saúde sobre você. Eu libero saúde sobre as suas emoções. Eu rejeito todo mal, tudo que quer te prender, tudo que quer te amarrar. Eu rejeito agora. Eu abençoo a sua mente. Eu abençoo as suas emoções. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba saúde agora mesmo. A saúde do alto. A saúde que foi conquistada na cruz por você. Receba agora, no nome de Jesus. Você, que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Eu quero que uma diaconisa vá ali, unge a cabeça. Uma diaconisa, vá lá, unge a cabeça, representando a mente daquela moça. Você que o Espírito Santo queimou no seu coração. E você disse, eu vou anunciar. Eu vou convidar. Eu quero fazer diferença. Eu não quero que o meu amigo vá para o inferno. Eu não quero que os meus parentes vão para o inferno. Eu não quero viver mais um ano sem alcançar ninguém. Eu não quero isso. Se você está disposto, saia. A equipe não vai orar por você, eles vão te ungir. Está sendo liberado um mover sobre a sua vida. Eles só vão te ungir, as pastoras, aqui na frente, eles vão te ungir. E no nome de Jesus, você vai fluir no sobrenatural. Você vai fluir no sobrenatural. Shakalá socomeai. Racho solmiqueá. Receba essa unção. Se quiser sentar no seu lugar, assente. Se quiser sentar no chão, assente. Se quiser ficar em pé, receba essa unção. O Senhor te chama para o novo. Você é um trabalhador. O Senhor disse, rogai ao Senhor que envie trabalhadores. Eu estou orando por você, para que você seja um ceifeiro. Ele vai colocar as pessoas na sua mão. Ele vai colocar as pessoas no seu caminho. E você vai profetizar sobre elas. Você vai liberar a palavra de vida. E elas vão encontrar Jesus através de você. Elas vão sair do marasmo através de você. Eu declaro o fogo do Espírito Santo sobre você. Eu te declaro ardendo. Eu te declaro queimando. Faminto. Sedento. Eu declaro sobre você poder. O Senhor diz que te deu poder para pisar serpente e escorpião. Eu declaro sobre você poder para fazer diferença, poder para testemunhar. Eu declaro sobre ti palavra de sabedoria, de conhecimento. No nome de Jesus. Aramachei. Eu declaro libertação sobre você. Os libertos libertam, os curados curam. Eu declaro libertação sobre você. A sua noite de libertação, eu declaro cura.
No nome de Jesus, cura nos ossos. Eu declaro cura no teu sangue, nas suas veias, nos teus rins, que eles filtrem direito, no teu pulmão, nas tuas cordas vocais, nos teus ossos. Eu declaro saúde. E eu te declaro avançando. Eu te declaro avançando. Queimando, 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 queimando. Você vai viver a profundidade do céu, a profundidade de Deus. Você vai viver as profundidades de Deus, as profundidades de Deus. Eu declaro isso sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Coloca Isaías 61 aí para mim, a partir do versículo 1. Eu declaro isso sobre ti. Você tenha clareza, você entenda por quê. O Senhor não te salvou apenas para você. A obra de Jesus não se resume a você. Não se resume ao seu mundinho. Não, 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 não. O seu coração começa a queimar agora. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Repita comigo: o Espírito do Senhor. Repita de verdade: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora eu quero te dizer para quê. Olha para que o Espírito do Senhor está sobre você. Sabe o que está escrito aí? Não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que está escrito é, querido, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Todo mundo que não tem Jesus é pobre, lascado, destruído, arrebentado. Todo mundo. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu. Você está recebendo essa unção aqui como selo para você anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Sabe o que é coração? A palavra quebrantado significa sem força. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. E Ele nos ungiu para cuidar de quem está sem força. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escravidão. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Então repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para anunciar as boas novas, para cuidar dos que estão sem força, para proclamar liberdade aos presos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Essa é a unção que você carrega. Esta é a unção que você carrega. Você só não estava usando, sabe? É como ter um carro na garagem e ficar andando a pé para baixo e para cima. É como ter carne na geladeira e comer arroz e feijão. É como ter uma boa roupa, mas só vestir aquela roupa suja, velha. É isso. Não é que está faltando, tem, mas você não estava usando. Mas você vai usar, porque o Senhor trouxe renovo nessa noite. O Senhor está te lembrando da unção que está sobre você. Cadê o Gil? Vem cá, Gil. O Everton, unge o Gil. Você tem uma unção evangelística. Você tem uma unção evangelística. O Senhor te deu muitas almas, elas estão te esperando. Elas estão te esperando. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Dá para a gente cantar Vida aos Sepulcros? Dá para fechar com esse momento?
Cadê nossa equipe de louvor? Dá? Falei certo o nome do hino aí? Vamos adorar o Senhor com essa canção.